Bem, estamos de volta para falar um pouco mais sobre a nossa busca pela verdade, né? Deixei meu filtro de ruídos desativado, porque às vezes eu percebo que alguns tons acabam não saindo muito bem. Deixei só uma supressão de ruídos, né? Para facilitar aqui. Dando continuidade até o que a gente estava falando semana passada, sobre aí a evolução do passado, a regressão do futuro, né? Hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho visto muita gente falar há alguns dias aí. E assim, esse vídeo vai ser meio um pouco de tudão. Se eu perceber que vai estender muito o assunto, então eu vou quebrar ele em algumas partes e vou publicando ao longo do dia de hoje. Bom, a primeira coisa é falando ainda sobre a questão do Altíssimo, né? Tava assistindo o filme do Deus é Brasileiro. E eu acho engraçado que, assim, eu fico vendo muitas pessoas falando. Quando eu dizer pessoas aqui, são pessoas que têm canais na internet, que têm blogs, né, que eu acompanho e fico vendo o que o pessoal anda falando por aí, né. Como eu sempre disse aqui, esse canal é um canal de pessoas que buscam sempre a verdade. E a verdade pode ser que ela não seja única, pode ser que ela seja, como eu diria, gente, faltou a palavra aqui, enfim. Ela nunca vai ser uma só, né. Porque às vezes você vai descobrir uma coisa, que você se aprofunda e tal, e depois você acaba descobrindo que aquilo não tinha nada a ver com o que você pesquisou, né. Então eu fiz algumas anotações aqui, e antes de falar delas eu vou comentar o que estava nesse filme, né. É um filme muito bom, né, porque você percebe que ele mistura um pouco sobre a crença das pessoas e a simplicidade, né, do mundo, em meio a tanta crueldade, o caos. Uma coisa que me chama a atenção nesse filme, que é o que eu estava vendo num outro vídeo que falava sobre uma figura dentro do meio crístico, que não é vista como nem como Deus e nem como diabo, né? Mas enfim, esse vídeo complementa esse filme do Deus é Brasileiro, porque ele menciona questionamentos que nós fazemos muito aqui, né? É uma indagação que até hoje acredito que muitas pessoas não vão atrás por achar que é heresia e coisas do tipo, né? Então o medo de ferir o status quo, de talvez acabar sendo expulso de algum grupo, né? De uma sociedade, enfim, as pessoas acabam aceitando as verdades, mesmo que elas sejam duvidosas ou falsas, né? E esse vídeo, ele casa muito com Deus é brasileiro, porque ele fala assim, como que pode, né? A gente olha na Bíblia e a gente vê que Deus tem duas vertentes, né? Ele tem uma vertente no Antigo Testamento, onde ele é um cara cheio de regras, e se você não fizer as coisas certas, ele pune você com o fogo do céu. E aí, já num segundo momento, a gente tem um outro Deus que ele é benevolente, né? Ele praticamente aceita tudo, a única forma de punição é o perdão, né? E aí, quando você olha para essas duas situações, a gente consegue meio que ter um sinônimo, né, de que a gente está vendo ali, parece que o bem e o mal no mesmo lugar, né? Que é aquilo que a gente já comentou aqui no livro da Helena Blavatsky, né? Que a Helena Blavatsky ela menciona sobre isso daí, né? Na origem de tudo, quando tudo foi criado, e assim como tantos outros livros que a gente já falou aqui, né? Mensageiros do Amanhecer, né? O livro da Sabedoria, né? Enfim, eles mencionam que o bem e o mal não existe, tudo depende de uma percepção, né? E aí, para não fugir muito do assunto, se você observa que no filme do Deus é Brasileiro, existem muitas coisas que como é que chama lá, o Wagner Moura faz o papel do Taoca, ele é aquele típico brasileiro que vive ali no meio daquele tumulto todo, no meio das perdições, e ele faz os questionamentos
que são questionamentos muito plausíveis para o mundo de hoje, né? Porque se você olha no mundo lá fora, como ele faz o papel ali, a gente vê ali muitas coisas, a gente vê dificuldades financeiras, a gente vê fome, a gente vê miséria, a gente vê pessoas na rua, e simplesmente Deus está andando por ali, entendeu? Procurando o quinca das mulas, né? Aí é engraçado que todas as vezes que eu falo para as pessoas elas tendem a preferir ser enganadas do que acreditar que elas estão sendo enganadas. Tipo assim, você literalmente está vendo ali no filme como é o comportamento do Deus que a gente vê na Bíblia ali, né? É um cara que tá andando no meio do povo, ele vê aquele foda-se todo ali, mas ele não tá muito preocupado. E por mais que alguém vai falar assim, ah, nossa, lá vem o cara com as loucuras dele. Não, é simples, cara, assiste o filme lá. Se você, assim como eu, um buscador da verdade que acompanha esse canal aqui, você vai ver que aqui a gente não tá aqui para criticar ninguém, a gente tá aqui para falar quem tá certo ou quem tá errado. Aqui a gente levanta questionamentos. Talvez esses questionamentos, se fizerem sentido para você, pode ser que você vai interpretar e analisar que isso é uma verdade pura para você, uma verdade absoluta, né? E aí, quando você observa ali no filme, ele mesmo fala, o próprio Deus, ali na pessoa do Antônio Fagundes, ele fala que ele tá de saco cheio das pessoas pedindo as coisas para ele. Tipo, ah, eu tô cansado de vocês pedindo isso, pedindo aquilo, ah, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, não, Deus te pague, Deus não sei o quê. Entende por que que eu falo sempre aqui, pessoal, veja como a cinematografia trabalha. Eu falei num outro vídeo que esse jogo chamado Terra, ele tem os seus moderadores aqui. Ele tem as pessoas que controlam esse jogo aqui. Se você ainda não acredita, busca aqui no meu canal, na playlist do Liberty, se eu não me engano. Não, desculpa, na dos relatos. Você vai ver lá onde eu falo sobre as máquinas do astral. Tudo o que acontece aqui nesse mundo, o que você faz, com quem você conversa, o que você faz escondido, tudo isso é visto. Todos nós aqui somos monitorados. Por mais que a pessoa bate o pé e fala que não existe isso, cara, veja esse vídeo lá onde eu falo sobre as máquinas do astral. Então, você percebe que se você olhar na figura ali presente, ó, o filme já está mostrando para você, porque assim como muita gente fala por aí, esse jogo aqui, ele tá aberto para você fazer o que você quiser. Ele tá aberto para você ser livre para ir e vir, fazer o que você quiser, principalmente os dominadores que aqui estão. Só que eles têm que fazer uma coisa, que isso eu concordo com todas vamos dizer, as seitas, as organizações, as fraternidades, elas falam a mesma coisa. Que esse jogo aqui tem os moderadores que controlam, né, tudo isso daqui, e tem os dominadores que estão aqui. Os moderadores, os controladores estão lá em cima. Estão por fora desse véu aqui da realidade, entendeu? Mas os dominadores estão aqui. Só que quando eles querem fazer o jogo sujo deles, né, eles têm que falar. É igual eu falei no outro vídeo. Quando você vai lá aceitar os termos de alguma coisa de uma rede social, lá já está dizendo um monte de coisa. Ó, você vai aceitar fazer isso e isso. Para você usar a minha plataforma, você tem que me dar seus dados, que eu vou fazer isso com ele, assim, assado. É a mesma coisa. Quando os caras lá em cima, os dominadores, querem fazer alguma coisa aqui no mundo para ralé que está aqui embaixo, que somos nós, eles têm que divulgar isso. Aí é onde entra o quê? Os filmes, os comerciais, os artistas, entendeu? Só que aí a gente fala isso para as pessoas acham que isso é loucura. Eu penso assim, pode ser que você esteja certo se você me convencer de uma coisa. Se fosse um único filme na vida, vou pegar o exemplo do Matrix. Se fosse Matrix apenas o único filme em toda a existência do mundo que nos abrisse os olhos para as coisas que estão acontecendo, aí eu não falaria nada, aí você teria razão de que eu estou errado. Mas todos os filmes que você assiste aí, eles estão sempre transmitindo alguma coisa para vocês. Vocês têm que ter a capacidade de questionar, de abrir a mente de vocês e pensar, cara, será que isso faz sentido mesmo? Eu já dei o exemplo aqui, o tempo. Você é escravo do tempo, porque nós somos regidos por Saturno. Saturno, o planeta Saturno, é uma entidade que governa esse mundo. E se você for ir aprofundando, aí você vai ver que ele tem um sinônimo do deus Cronos, entendeu? O deus do tempo. Por isso que nós vivemos aqui nesse ciclo repetitivo todos os dias aqui.
Tá lá no filme do Doutor Estranho, tá lá o Kai Sirius falando exatamente o que eu já falei aqui de tantos livros aqui que a Helena Blavatsky fala, esses livros ocultistas que nós estivemos estudando aqui. Mas aí as pessoas acham que é mentira. Você assiste os filmes da Marvel, a grande maioria deles estão transmitindo essas informações para vocês. Mas as pessoas não querem entender, acham que isso tudo aqui é brincadeira, né? Então, assim, o próprio filme, um filme brasileiro, tá mostrando exatamente isso. Você acha mesmo, cara, que Deus, esse Deus que tá ali na Bíblia, tá preocupado com alguma coisa que acontece aqui? E eu já falei aqui para vocês, vou reiterar novamente. Eu acredito num Deus que criou tudo isso aqui. Tudo. Assim como no livro da Doutrina Secreta fala, e no Mensageiros do Amanhecer, se vocês entrarem na playlist aí do Mensageiros do Amanhecer, você vai ver que lá no começo eles falam a mesma coisa. Até mesmo no livro de Urântia. Se eu não estiver enganado, só não lembro qual capítulo. Ele fala exatamente isso. Deus surgiu e criou tudo. Então ele se fracionou, ele foi se dividindo para viver suas experiências no universo inteiro, porque não existe vida, não tem como surgir vida se não vier através de vida. Entende? Então, assim, quando você vê falar sobre isso, quando eu digo que o meu Deus é isso, o meu Deus é tudo isso daqui. Tudo que vocês podem ver, tocar, tudo. Por mais, nós vivemos dentro de uma prisão, dentro de uma ilusão. Sim, mas tudo isso foi criado pela divindade maior, o Deus primordial. Eu acredito nesse Deus. Ele não vai me punir, ele não vai me jogar no inferno, ele não vai me alejar por causa de nada. Porque estamos aqui vivendo experiências. Somos uma parte essencial da essência da consciência do Criador maior. Só que quando você vê esses filmes, aí eu falo para vocês, não acreditem em tudo que vocês veem na Bíblia, gente. Não acreditem. Porque se você for ler a Bíblia e olhar o mundo lá fora, você vai ver que não faz sentido nenhum. A Bíblia não explica praticamente nada para você aqui. Ela fala de um Deus ali que ao mesmo tempo ele é bonzinho e ao mesmo tempo ele é mau. Se você olha no Antigo Testamento, ele mandava sacrificar um monte de gente, ele mandava sacrificar animais em nome dele. E não permitia que você idolatrasse estátuas nem uma outra coisa, ou seja, um Deus ciumento, como o vídeo lá falava. Já no Deus do Novo Testamento já é diferente, aí já tem Jesus no meio daquilo tudo, né? Aí Jesus pregando o amor, o perdão e aquela monte de coisa, né? Só que você vai ser punido se você fizer alguma coisa errada. Mesmo que você o ame, mesmo que você faça seus sacrifícios, você vai ser punido para queimar no fogo do inferno. Ou seja, antigamente o fogo vinha do céu, aí depois já passa o fogo vindo da terra, né? Então ali no filme está dizendo, o próprio Deus fala, eu estou cansado de vocês ficarem me mandando mensagens, orações, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo para me curar não sei quem, para me te ajudar financeiramente. Por isso que quando eu digo aqui, cara, todos nós estamos aqui por nossa conta em risco. Não esperem que vai vir um salvador aqui, que vai cuidar de tudo e não sei o que. Não vai. Eu vou até fazer um corte para outros vídeos, porque para não ficar grande aqui. Tentar limitar uns 15 minutos. Eu sempre deixei bem claro isso daqui. Você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. O segredo para você se desvencilhar da Matrix é o quê? Não acredite que sua vida seja controlada por uma divindade que vai vir aqui te salvar. Porque se for assim, então você não existe. Você não tem personalidade, você não tem sua individualidade. Nós vivemos dentro de um jogo chamado Terra porque nós, em algum momento, não sabemos por que estamos no véu do esquecimento, nós acabamos parando aqui. Eu vou deixar até para falar nos próximos vídeos sobre um fato sobre nós estarmos aqui. Por que é fato que nós escolhermos estar aqui? Então, assim, quando a pessoa se prende nessas mesmas crenças limitantes que as igrejas fazem, de dizer para você, se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer mais não sei o que, você vai para o inferno, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando de uma mulher aí que está muito notória na rede, eu não vou mencionar aqui, mas ela segue as doutrinas aí, né? E os caras falando um monte de coisa. Eu falei, meu amigo, eu só posso te dizer uma coisa. Uma coisa é você ter a palavra de dizer que vai praticar o celibato, entendeu?
Outra coisa são os seus hormônios controlando tudo isso. É outra coisa bem diferente, entendeu? Mas enfim, para não perder o assunto, o plano é esse, pessoal. Entenda que você está aqui no mundo por sua própria conta. Não fique acreditando que uma igreja, que um pastor, que não sei quem, cara, vai te libertar. Cara, quem liberta você é você mesmo. Você é uma fração do Deus Criador presente nesse mundo. Independente se você que está como um prisioneiro, como um aluno, como um professor, você é uma fração do Criador. Ah, mas mensageiro, você fala que nós estamos numa prisão? Sim, nós estamos num jogo chamado Terra. Se você está dentro de um jogo, é a mesma coisa de um jogo ali. Se o personagem está lá dentro do jogo, não tem como ele sair. Se a gente for fazer uma análise bem metafórica, ele está preso ali dentro. Nós estamos aqui nesse jogo porque nós escolhemos. Então, assim, se você escolheu, você não pode dizer que Deus vai vir te salvar, porque ele não vai vir te salvar. Se fosse assim, a gente não via aí as guerras que estão acontecendo aí no mundo. Quantas vezes eu falei aqui nesse canal, mas as pessoas elas não aceitam a verdade. Se tudo que está na Bíblia fosse verdade, por que que então a gente tem a maldade no mundo hoje? Jesus veio aqui, fez tudo o que dizem que foi feito e o povo ainda continua na maldade ainda. Aí vem os questionamentos, pessoal. Ele teve aqui mesmo? O que está na Bíblia é verdade? Será que tudo isso é verdade? Entende por que eu falo que a gente tem que sempre interpretar e analisar para ver se faz sentido na nossa vida? Eu já vi vários espíritas, espiritualistas, pesquisadores, filósofos, arqueólogos falarem a mesma coisa. Se realmente tudo que está na Bíblia sobre toda aquela cristandade é verdade, então por que quando teve as guerras mundiais, todas as outras guerras que sacrificaram as pessoas, que mutilaram, por que então Jesus não desceu aqui? Por que os anjos que falam tanto aí não desceram aqui? A Virgem Maria, onde é que estavam essas divindades todas quando essas atrocidades estavam acontecendo aqui? Aí não adianta vir com aquele papinho, porque você está sendo cruel com essas palavras. Não, estou sendo realista e a verdade dói. Procura na Bíblia aí alguma explicação. Por que Deus não desce aqui? Eu acho que foi ontem. Foi ontem não, foi hoje mesmo. Eu estava vendo justamente o vídeo dessa menina, daquela freirinha que tá todo mundo falando. Ela disse uma coisa hoje que vai muito de encontro os assuntos que eu tinha para falar hoje. Ela falou assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Peraí, mas por que as pessoas têm que aceitar a verdade, que elas têm que chorar para ser consolada? Elas não podem ser alegres e felizes? Por que sempre tem que ser os pobres, os que choram, os que estão sofrendo, que vão ser consolados? Você entende que aí você começa a perceber que é uma crença limitante que é implantada na sua cabeça para você sempre pensar assim, então se eu for um pobre sofredor, então Deus está comigo, Jesus está comigo e vai me salvar. Não existe nada disso, pessoal. Não existe, por mais que eu sei que as pessoas não aceitam, que dói. Não existe nada disso. Olha o filme do Star Trek lá, a série. Eu dou sempre o exemplo dos vulcanos lá. Os vulcanos são um típico exemplo de como que o universo é. O universo não tem nada desse blá 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 de sentimentalismo, de amor e não sei o quê. São pessoas lógicas, porque o universo foi criado dessa forma. Ou você acha que o universo foi criado com pitadinha de amor? Eu dei um exemplo outro dia para um cara ali que estava conversando comigo, era da igreja, eu falando sobre questão de maldade e tal, ele falou, mas isso aí é do diabo, não sei o que. Eu falei, então tá. Por que quando o leão quer comer alguma coisa, né, um animal, por que ele só não pensa assim, eu gostaria de comer aquela zebra? Por que então a zebra não cai morta para ele comer então? Não, ele tem que sair, perseguir ela, subir a adrenalina dela ao máximo, né? E aí você sabe que existe um tal de um adenocrome aí, né? Enfim, sobe a adrenalina do bicho daquela forma, depois ele vai lá e dilacera ela com violência. Vocês já perceberam isso? Com violência. Eu sigo uma página no Twitter que, se eu não me engano, chama-se Natureza Cruel, se eu não me engano. Ele não mostra violência de pessoas nem nada. Ele mostra como a natureza é violenta. Se você olhar como os animais são,
Que eu sempre falo aqui para vocês, pessoal, olha como os animais são. Eles não são burros, eles possuem uma inteligência. Mas, falando de bem e mal aqui, olha como os animais. Eu dei o exemplo do leão aí, cara. Se ele quer comer uma presa, por que, que Deus não vai lá e não faz só aparecer o animal para ele? Não, ele tem que perseguir o animal, expor ele ao medo, ao sofrimento, à dor e depois o sacrifício de ser o alimento de uma presa, de um predador. Procura na Bíblia, explica isso aí para mim. Se você estender isso para os níveis de consciência superiores, que seriam nós, humanos, aí você vai entender por que, que a maldade existe no mundo. Porque Deus é o bem e o mal, Deus é tudo. Próximo vídeo a gente se vê aí para a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos.